Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir só. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir somente a ti, Senhor. Seguir somente a ti, Senhor. Seguir somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Que quando as trevas vêm tirar de mim a paz, eu clamo por Jesus e não olho para trás. Seguir somente a ti, Senhor. Seguir somente a ti, Senhor. Seguir somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A palavra do Senhor nos diz em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34, assim diz a palavra do Senhor: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra do Senhor nos diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito e amado Deus, aqui estamos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, já para te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. A tua palavra diz que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos amou primeiro, Senhor. A tua palavra nos diz, Pai querido, em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queremos te louvar e te engrandecer por esta oportunidade, Senhor, da tua presença, de poder te buscar, Senhor, de poder, meu Pai querido, viver na tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, pela oportunidade de arrependimento, Senhor, de discernimento dos pecados, de confissão dos nossos pecados a Jesus Cristo, de abandono dos pecados. A tua palavra nos diz em Provérbios 28, 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, vem com teu poder sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelo arrependimento, pela remissão, pelo perdão e pela salvação. Senhor e Deus, colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa parentela, todos quantos, a humanidade, Pai, que precisa, meu Pai, receber o Teu Filho amado Jesus Cristo. A Tua palavra nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Santo é o Senhor, digno de louvor, honra, glória e toda exaltação. Nós já te pedimos perdão, Senhor, e misericórdia. Nos alinha à tua vontade, Pai, que nesta hora, meu Deus, mentes, almas e corações venham ser alcançados, Pai. Em nome de Jesus, dá livramento, meu Pai. Renova a tua misericórdia, meu Pai. Muda a sorte, restitui, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz, meu Pai querido, em Lucas, capítulo 6, versículo 6 em diante, que eu acredito que o Senhor estava ali ensinando, e em pleno sábado, Senhor, e os fariseus e os escribas estavam ali olhando para Jesus, né, para ver se Jesus fazia algo, que eles queriam algo para acusar Jesus, mas Jesus chamou um homem que tinha uma das suas mãos mirradas, mas Jesus ali, a palavra do Senhor diz que Jesus sabia os pensamentos daquelas pessoas, mas Jesus perguntou para ele. Então Jesus lhes disse em Lucas capítulo 6, versículo 9. Então Jesus disse-lhes: uma coisa hei de perguntar. É lícito? É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Senhor e Deus, restitui, Pai, em nome de Jesus. Nos envia o teu Espírito Santo e nos conduz em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Pai, que haja restituição. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 121, amém? Em nome de Jesus. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Então o salmista, ele diz, elevo os meus olhos para os montes. Mas de imediato ele diz, ele tem convicção, ele tem certeza de onde é que vem o socorro dele. O meu socorro vem do Senhor. Então ele sabe a quem ele recorrer. Do Criador dos céus e da terra. Ele conhece o Senhor. E ele sabe a quem ele vai buscar. Ao Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra. E ele declara confiança em Deus, o cuidado de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença, a onisciência, a soberania, a proteção, o zelo do Senhor na sua vida, o livrando, o guardando, o protegendo.
Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, ele sabe a quem ele vai recorrer e ele conhece o poder do Criador dos céus e da terra. E é isso que o Senhor quer que a gente saiba. Que a gente invoque Ele, que a gente reconheça que o nosso socorro só vem dEle. Que em meio às circunstâncias, às dificuldades, às adversidades, os nossos olhos estejam postos no Senhor, somente nele. Porque é do Senhor que vem o nosso socorro. A palavra do Senhor nos diz no livro de Marcos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa prioridade a Deus, a obediência ao Senhor, faz com que a gente conheça o Senhor. Ou seja, Ele nos dá a conhecer pela sua palavra, a sua vontade, os seus desígnios. Ele nos dá o discernimento pela sua palavra. O discernimento, porque quando nós obedecemos essa palavra, nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos o discernimento. A palavra nos dá força. A palavra nos edifica. A palavra do Senhor nos diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos essa palavra, nos alimenta a fé, nos fortalece a fé. Amém? E a gente conhece a quem a gente vai buscar, porque a gente tem convicção que o nosso socorro só vem do Senhor. Que o nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então é no Senhor que tem que estar a nossa confiança. É no nosso Senhor que tem que estar a nossa mente, a nossa alma e no nosso coração. Na palavra do Senhor. É na palavra do Senhor. O Senhor nos responde pela sua palavra. Glória a Deus em nome de Jesus. E aqui a gente tem um exemplo, né? O rei de Josafá, quando ele foi ameaçado, né, por multidões, os filhos de Amor, os filhos de Moabe e alguns meunitas, se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. A palavra do Senhor nos diz que Josafá, ele teve medo, que Josafá, ele temeu aquela ameaça. Mas a palavra também nos diz que Josafá, ele decidiu buscar o socorro do Senhor. Ele decidiu buscar a presença do Senhor. Ele jejuou, ele foi orar, ele reconheceu ali a soberania de Deus. Vamos meditar juntos em nome de Jesus? Assim diz a palavra do Senhor. Oração de Josafá, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, em nome de Jesus. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é Engedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá e congregou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Ó nosso Deus, caso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, não a deste para sempre
por posteridade de Abraão, seu amigo. Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário a teu nome dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo, diante de ti, pois o teu nome está nesse templo. E clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirá e livrará. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que eles estão nos recompensando. Assim estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá, diante daquela ameaça, daquela guerra, daquela situação, Josafá ele se humilha, né? Ali perante o Senhor, reconhecendo que nele não havia estrutura, força, estratégia, né? Ele reconhece ali, ele se humilha. Então ele buscou a justiça de Deus. E o Senhor nos ensina a praticar a sua palavra. A palavra do Senhor nos diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós praticamos a palavra do Senhor, né? Quando nós nos tornamos obedientes ao Senhor, o Senhor ele faz justiça, né, por cada um de nós, segundo a sua bondade e a sua misericórdia, não pelo nosso merecimento, mas porque ele é um Deus zeloso, um Deus que cuida do seu povo. Aleluia, glória a Deus em nome de Jesus. Quando o Senhor ele tirou aquele povo, os filhos de Israel da terra do Egito, o Senhor foi quem fez justiça pelo seu povo. Então a gente tem que aprender a se submeter a Deus em obediência à sua palavra e nós colocarmos tudo em suas mãos, porque é do Senhor que vem a justiça. A palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós temos aqui obedecer ao Senhor, sermos praticantes da sua palavra, né? E o Senhor, ele batalha por causa. Então não é lutar com a nossa própria força, segundo armas carnais, mas a palavra do Senhor nos diz que as nossas lutas, elas são espirituais e nós precisamos lutar com armas espirituais, né? Nos revestir de toda a armadura de Deus. Não é por muito falar, não é. Então é segundo a vontade de Deus. O Senhor nos dá estratégias espirituais, né, que isso faz com que a gente obedeça a palavra e recebamos o discernimento de como nós devemos agir. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Cada um de nós. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo vos exalte. E nós precisamos reconhecer. Jesus nos diz em João capítulo 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Então precisamos ter esse reconhecimento que sem o Senhor não podemos. Precisamos reconhecer a dependência do Senhor. Josafá ele buscou ao Senhor, ele decidiu buscar o Senhor. E todos jejuaram e eles foram para o templo orar, reconhecendo o poder, a grandeza, a reverência ali de Deus, a majestade de Deus, mas também Josafá, ele entrega aquela situação,
né? Ele lembra ali do templo que foi consagrado ao nome do Senhor, sendo que qualquer adversidade que houvesse, né, ali estaria consagrado aquele templo ao Senhor. E quando eles clamassem, o Senhor os ouviria. E a palavra do Senhor nos diz que Josafá disse: em nós não há força para resistirmos, né? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E é isso que nós devemos fazer, entregar nas mãos do Senhor, buscar ao Senhor em oração, em consagração, reconhecendo o poder, a glória de Deus, mas sermos dependentes do Senhor por meio da Sua palavra, da obediência à Sua palavra. Mas Josafá disse: mas os nossos olhos estão postos em Ti. Josafá tinha convicção que o socorro só podia vir de Deus. Ele não criou estratégia de guerra. Ele não teve uma outra opção, porque ele sabia a quem ele podia buscar. Ao Deus poderoso, ao único e verdadeiro Deus. E Josafá, ele exalta ao Senhor. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Aleluia! Glória a Deus, a importância de a gente conhecer a palavra, que quando nós vamos orar, a gente tem convicção, a gente tem fé, que a gente está buscando Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia, Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Mas precisamos também reconhecer as nossas limitações, precisamos reconhecer as nossas falhas, precisamos reconhecer os nossos pecados, os maus desígnios, para que a gente também venha, em nome de Jesus Cristo, nos arrepender para ter acesso à presença do Pai. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, assim diz a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia. Então o Senhor estava falando aqui, gente, buscar o nome dele. O Senhor está falando aqui da gente se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, atitudes que nós devemos tomar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando depois que eles oraram, o Senhor responde a oração. A palavra do Senhor nos diz que o espírito de Jaziel, ali se apossou de Jaziel no meio ali daquela congregação, e Jaziel falou, né? No versículo 13: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levitas dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá e moradores de Jerusalém, o rei de Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Então, aqui essa palavra nos ensina. Josafá, ele tinha convicção que o socorro dele era Deus. Então, Josafá, ele foi orar. E quando ele orou, Deus respondeu a oração. Porque a estratégia que Josafá recebeu foi do Senhor, não foi do seu próprio entendimento, não foi dos seus próprios recursos, do reinado, dos soldados. Quando nós buscamos ao Senhor, temos convicção de que nós entregamos as situações na mão do Senhor, a estratégia vem do Senhor. A estratégia vai vir do Senhor, e o Senhor deu uma estratégia para aquele povo, né? Que eles não precisavam ter medo. O Senhor tomou aquela peleja, aquela guerra ali para lutar
por eles. E o Senhor deu a seguinte instrução, que de manhã eles iam se levantar, né? Eles iam ter encontro com aquela multidão, mas eles não precisariam lutar. Eles não precisariam lutar. E o Senhor falou para aquele povo. Aleluia. Neste encontro, no versículo 17, neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição e fiquem parados e vejam a salvação que vem do Senhor e lhes dará a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá e todo o povo buscou o Senhor, orou, se humilhou, adorou ao Senhor, engrandeceu, eles receberam resposta. O Senhor deu a estratégia foi do Senhor. O Espírito de Deus ali se apropriou, se apossou ali de Jaziel, e a estratégia foi do Senhor. Então a gente precisa, a importância de a gente elevar as nossas orações ao Senhor, a gente tem convicção que a direção, que a estratégia, que a resposta vem de Deus. Aleluia, glória e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Então Josafá, versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta. Versículo 20. Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, ó povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor vestidos de ornamentos, cantar ao Senhor vestidos de ornamentos sagrados. E marchando à frente do exército, deveriam louvar dizendo: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. No momento em que, versículo 22, no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e os de Moabe e os de Monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. Então, no momento em que eles começaram a cantar, né, o Senhor pôs emboscada entre as próprias multidões. Então, aquelas multidões se destruíram. Glória a Deus em nome de Jesus. Versículo 24. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pôde olhar para o deserto, procuravam ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Amém? Então, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Temos que ter convicção que quando nós colocamos nas mãos do Senhor, tendo convicção que o nosso socorro só vem dele, que a estratégia, a direção, né? Só vem dele, o Senhor, ele faz cessar as guerras. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 46, verso 9 em diante, né? Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus em nome de Jesus.
Amém? Então, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti todos quantos, Pai, precisam nesta hora do Teu socorro bem presente. Seja, meu Deus, por cura, por libertação, por provisão, Senhor. Livra, Pai, de toda opressão, livra de toda enfermidade. Livra, meu Pai, de todo laço e ataque e ameaça de Satanás. Livra, Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos em Tuas mãos, Pai, todas as circunstâncias e situações. Nos livra, Pai, em nome de Jesus. Consagramos a Ti a nossa família, a nossa casa, a nossa parentela. Entregamos a Ti, Pai, toda a humanidade, porque só Tu és Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Crônicas, capítulo 5, capítulo 6, versículo 4 em diante. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a ti, Pai, em nome de Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória eternamente. E amém. Fiquem em paz em nome de Jesus.